Bom dia, crianças! A paz do Senhor! Mais um domingo nós nos encontramos. Que bom! Louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui neste domingo com mais um dia aprendendo a palavra do Senhor. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos fazer uma oração, agradecer o Papai do Céu por essa oportunidade de estarmos juntinhos? Vamos? Feche os olhinhos aí, vamos orar com a tia Jaine. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos. Mais um domingo, Senhor, aprendendo da Tua palavra. Senhor, que os nossos corações venham estar abertos para receber de Ti nesta manhã o Teu ensinamento. Fica conosco, nos ensina, é o que pedimos e que agradecemos. Amém. Então, crianças, mais um domingo abençoado e já estamos finalizando, chegando perto do trimestre acabar, né? Estamos na lição 11, onde nós vamos aprender sobre o perseguidor que se tornou amigo. Quem será esse perseguidor que se tornou amigo, né? Durante esse trimestre nós falamos sobre muitos amigos de Jesus, né? E esse de hoje que nós vamos aprender, ele era um perseguidor de Jesus e se tornou amigo de Jesus. Vocês sabem quem é? Ou já ouviu falar? Então, hoje nós vamos aprender sobre ele. Esse perseguidor que se tornou amigo, ele se chama Paulo. Então, nós vamos aprender sobre Paulo. Amém? Então, a tia vai começar a explicar um pouquinho hoje, né? Vocês lembram que nós, de alguns nomes que nós já aprendemos nas lições anteriores, que eram amigos de Jesus? Estão lembrados? Então, são vários, né, que nós aprendemos. Então, hoje, nós vamos falar de um outro que perseguia Jesus, que se tornou amigo de Jesus. Tá bom? A lição de hoje, a tia vai iniciar um pouquinho lendo e depois vai estar explicando para vocês. Preste bastante atenção para depois, no final, você me responder aí, tá bom? Então, vocês se lembram de alguns nomes dos amigos de Jesus? Pois é, mas Jesus também, ele tinha muitos inimigos. Jesus tinha muitos inimigos. E, inclusive, um amigo de Jesus traiu Jesus. Isso. E levou ele até a cruz, a morte de cruz. Vocês estão lembrados de quem é? Pensa aí, pensa. Judas, foi a lição que a tia explicou. A última lição que a tia explicou. Judas. Então, ele traiu Jesus, né? E falou para os inimigos de Jesus quem era Jesus. Vocês estão lembrados da história? Então, mas como nós vimos, Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou, né? E ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele voltou. Ele então deu uma missão muito importante para todos os seus amigos, aqueles 12 discípulos, os outros amigos de Jesus. Jesus, quando ele retornou, que ele ressuscitou, ele deu uma missão para todos. Inclusive, essa missão, ela serve para nós nos dias de hoje também. Vamos descobrir qual é essa missão que Jesus deu para os discípulos dele e deixou para mim e para você também? Vamos ver. Então, Jesus falou para os seus amigos, olha, espalhe a boa notícia. Conta a todas as pessoas que eu morri e ressuscitei. E fale também para eles que, após eu ter ressuscitado, irei para o céu, fui para o céu e fui preparar um lugar. O Senhor foi para o céu, foi preparar um lugar para nós. O quê? Que ele falou que vai voltar. Que após ele ter morrido, ressuscitado, ele foi para o céu e disse que voltaria para nos buscar, para buscar os seus amigos. Eu sou amiga de Jesus, você também é? Você viu? Que coisa gloriosa, o Senhor deixou uma missão para os amigos dele.
Ainda bem que nós somos amigos de Jesus, né? Então nós temos que cumprir essa missão que Jesus nos deu, de falar as boas notícias. Como assim, tia Jaine, falar as boas notícias? Falar do amor de Jesus, falar que Jesus salva, falar que Jesus cura, falar que Jesus liberta e que Jesus também vai levar para o céu aqueles que estiver servindo a Ele com o coração bem feliz. Então, Jesus fez uma promessa e nós temos que cumprir essa missão que Ele nos deixou, de pregar a palavra do Senhor, de falar do amor do Senhor. Então, teve nesse percurso que Jesus deixou essa missão, lá na cidade onde Jesus passava, né? Tinha uma pessoa que ela não gostava de Jesus. Ela não acreditava que Jesus era o Salvador, que Jesus ia salvar, que ia voltar, igual a missão que ele deixou para os discípulos fazer. Os discípulos estavam falando do amor dele. E tinha esse homem chamado Paulo, que a tia falou, que nós íamos falar um pouquinho dele. Paulo, ele não acreditava que Jesus salvava. Pode isso, criança? Pois é. Tem pessoas ainda que não acreditam que Jesus salva, que Jesus liberta. Não acredita em Jesus. Então, os discípulos pregavam, os amigos de Jesus falavam do amor dele. Mas Paulo, ele não acreditava. Paulo não acreditava, ele fazia maldade com as pessoas, ele maltratava as pessoas. E teve um dia que quando ele ia fazer uma maldade para um monte de gente que acreditava em Jesus, ele estava indo para uma cidade no caminho de Damasco, ele estava indo de cavalo. Quando de repente, crianças, olha o que aconteceu. Paulo, ele viu um clarão tão grande que veio sobre o rosto dele, que tampou assim, clareou o rosto dele, que ele não conseguia, ele tentava enxergar e não conseguia nada na frente dele, ele até caiu do cavalo. E ele ficou ajoelhado ali, tentava abrir o olho, mas ele não conseguia, crianças. Aquela luz foi tão forte que ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu não estou enxergando? Que luz é forte essa nos meus olhos que eu não estou conseguindo abrir? Foi quando ele ouviu uma voz que dizia assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele, quem será? Ele ouviu de novo. Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele pegou, ouviu e falou assim. Quem é? Quem é o Senhor? Falou para ele. Quem és tu, Senhor? Você sabe quem era? Que estava falando com Paulo? Quem? Isso mesmo, Jesus! Jesus que veio até Paulo e falou com ele. Ele falou, quem és tu, Senhor? E Jesus falou com Paulo. Vamos ver o que aconteceu? O próprio Jesus veio falar com ele. E ele lhe disse, olha, Paulo, continue o seu caminho. Continue o seu caminho, entra nessa cidade. E eu vou te enviar alguém, Paulo. Vou enviar alguém e ele vai te explicar tudinho o que aconteceu hoje com você. E Paulo, sem enxergar, sem nada, seguiu. Subiu no cavalo e o cavalo foi guiando Paulo. Porque ele não enxergava o caminho que ele tinha que ir, até que ele chegou na cidade de Damasco. E chegando na cidade de Damasco, crianças, ele ficou numa casa lá. E Jesus, ele tinha um amigo chamado Ananias. Jesus falou assim, Ananias, olha, Ananias, vai até a casa que Paulo tá, ora por ele, Ananias. Ore por ele, que ele, quando você orar por ele, ele vai voltar a enxergar. Mas Ananias ficou pensando, crianças. Ficou pensando e ficou com medo, porque ele sabia.
ele sabia que Paulo era muito maldoso, que Paulo, ele mandava matar as pessoas que serviam a Jesus, que acreditavam em Jesus. E Ananias, criança, acreditava em Jesus. Ele ficou com medo, ele falou, se eu for lá, Paulo vai me matar. Mas o Jesus, ele que Paulo servia, o Deus que Paulo servia, ele sabia. Paulo foi obediente ao Senhor. Mas antes de Paulo ter ido antes de Ananias ter chegado à casa onde Paulo estava, Paulo, ele fez uma oração a Deus. Ele fez uma oração e o Senhor ouviu a oração dele. Por isso que o Senhor enviou Ananias até a casa, respondendo à oração de Paulo, viu? Deus, ele responde, não importa quem é a pessoa. Deus, ele ouve a oração. Não importa a situação que a pessoa está. Paulo, ele era o quê? Perseguidor do evangelho. Ele era perseguidor das pessoas que acreditavam em Jesus. Ele não acreditava, então ele perseguia. E Jesus ouviu a oração dele. E foi quando Jesus falou para Ananias ir até a casa dele. E Ananias, o que ele fez? Obedeceu a Deus. Obedeceu a Jesus. Nesta manhã o Senhor nos ensina o quê? Que nós temos que ouvir a voz do Senhor. Nós temos que obedecer. Vamos ver o que aconteceu? Olha só. Ananias obedeceu e foi até lá. E quando Ananias, ele orou, chegou até onde que Paulo estava, criança, ele orou por Paulo. E quando ele orou por Paulo, Paulo voltou a enxergar. E Ananias aproveitou a oportunidade e falou de Jesus para ele. Falou tudinho. Jesus não falou para Ananias, para Paulo, que ele enviaria alguém para explicar tudinho? Então, quem foi essa pessoa que Jesus falou para Paulo que ia enviar? Foi Ananias. Então, Ananias chegou até a casa dele, orou por ele voltou a enxergar. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, glória a Deus. Ele voltou a enxergar e depois que ele enxergou, ainda Ananias falou do amor, ensinou a ele, falou do amor que Jesus salva, que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar ele também, que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar eu e você. Ele explicou tudinho, que Jesus, as maravilhas, os milagres que Jesus fazia. Ele explicou também que foi Jesus que mandou ele até Paulo para operar esse grande milagre. E o que aconteceu? Paulo ouviu aquela palavra, ele ouviu, e a palavra entrou onde? No coração dele. Ele ficou tão feliz, criança, ele ficou tão feliz que ele ouviu a voz do Senhor falar com ele, que ele começou também. Ele aceitou Jesus e começou também a falar do amor de Jesus. A partir daí que ele começou a falar do amor de Jesus, ele passou de perseguidor de Jesus a ser um seguidor de Jesus. Que coisa linda! O Senhor nesta manhã nos ensina que nós temos o quê? De falar do amor dele para qualquer pessoa, mesmo que a gente pense que aquela pessoa não vai ouvir, mesmo que a gente pense, eu não vou falar não para essa pessoa não, ele é muito ruim. Não importa. O Senhor, ele quer que nós pregamos nesta manhã a salvação. Fale pro seu amiguinho aí do seu quintal, fale pro seu primo, para sua prima. Fale pro seu tio, para sua tia, fale pro seu papai, para sua mamãe, se eles ainda não aceitaram Jesus. Fale do amor de Jesus. O Jesus quer ir de encontro com essas vidas através de nós, assim como ele foi de encontro na vida de Paulo através de Ananias, que Ananias falou. Então o Senhor deixa uma missão nesta manhã para mim e para você, que nós devemos cada dia mais falar do amor dele, falar do amor dele, dizer que ele salva, que ele liberta, que ele transforma e que ele leva para o céu. Que ele foi preparar uns lugares para mim e para você, para quando ele vir buscar a igreja, nós estivemos preparados.
Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, abençoe ricamente, que a palavra do Senhor venha penetrar poderosamente no seu coração. Amém, crianças? Que Deus os abençoe. Beijos.